Bom, pessoal, bom dia. Eu sou Hélio Pistelli, da Pistelli Engenharia, da PELS Construtores. Eu vim aqui hoje expor para os EPCistas, principalmente. Vai ser uma palestra dirigida ao uso dessas coberturas infláveis, que nós estamos já há uns 3, 4 anos já fazendo para a área de construção civil. Aqui a gente está vendo uma cobertura que parece a muralha da China, né? Isso aqui era um trecho de gasoduto que estava muito parado por causa do tempo ruim da Serra do Mar, lá no gasoduto Gastal, né? E essa obra surgiu porque o pessoal da engenharia, o pessoal que trabalha diretamente com a Graça na época, viu a cobertura que nós fizemos em Angra dos Reis, lá para cobrir a cava de implantação do reator. Então, acharam que podiam fazer alguma coisa assim, mais maluca, mais interessante. E a gente gostou muito da ideia e fomos contratados em dezembro, uma época de muita chuva, para colocar essa cobertura de 3,5 km, que a gente conseguiu terminar no final de janeiro, quer dizer. Então foi 1 mês e meio de implantação, durante também a execução, e foi uma coisa que produziu um efeito espetacular de lucro para a Petrobras, principalmente, e para o EPCista hoje em dia. O que eu tenho para expor para vocês hoje é um resumo de o que a gente pode fazer com cobertura em obra desse tipo, do tipo da Petrobras. Então, em montagens, etc, etc. Hoje nós já temos uma experiência boa, tanto de aspectos positivos, negativos, de todo lado. Então, aqui, depois a gente vai falar melhor sobre esse projeto. Aqui a gente, são fotos aqui. Nós temos uma empresa em São Carlos, já há uns 20 anos, a gente está lá no Parque Industrial. Temos outra também há 17 anos em Portugal. E na Índia nós já estamos entrando o ano passado. Esse aqui é o tal pavilhão que a gente fez em 30 e poucos dias, toque de caixa. O nosso trabalho é desse jeito mesmo, a gente já está acostumado. Então, esse trabalho foi feito para a Cava, em Angra dos Reis, onde a Andrade Gutierrez estava muito preocupada para não acontecer o acidente que já tinha acontecido em Angra 2, na época que a Odebrecht montou, que fizeram coberturas com mastros, pilares. Eles queriam um vão livre, não sabiam o que, nem a gente, mas a gente desenvolveu esse projeto, implantou, e o resultado foi espetacular, segundo várias análises aí. Então, a gente fez essa cobertura, o pessoal trabalhou tranquilamente, ia fazer uma impermeabilização da cava, que é um trabalho, para quem conhece, muito específico, muito difícil, muito criterioso. Ele é analisado por vários órgãos internacionais, e aqui a gente teve esse pavilhão cumprindo o que foi proposto. Então, foi a primeira vez que a gente fez alguma coisa grande. Isso tinha uns 10 mil metros quadrados, hoje é pequeno, mas alguma coisa maior para a construção civil. A gente sempre trabalhou, faz 32 anos que eu trabalho nesse ramo, né, de galpão inflável. E a área nossa principal, aqui no Brasil, que foi muito desenvolvida, foi aluguel de galpão inflável para a indústria, para a logística, né? E indústria estava muito longe de construção civil. Construção civil sempre pareceu uma coisa que era muito barato, uma coisa que não compensava cobrir, né? Para que cobrir, gastar dinheiro, né? Mas quando chega numa obra cara como Angra, era fácil de entender que os valores que estavam em jogo, principalmente numa região que chove, igual Angra, não para de chover. Acho que essa foto eu tirei quando estava chovendo, tirei da estrada. O que acontece é que a perda em dias de chuva, ameaça de raio, esse tipo de coisa que acontece com o EPCista,
é muito grande. E é muito grande também para o contratante. No caso aí, a Eletronuclear tinha uma preocupação muito grande de não parar esse tipo de obra à toa. Essa é outra foto de longe, que a gente vê Angra 1, Angra 2, ali está sendo feita Angra 3. E aí a gente vê durante a montagem. Então, esse tipo de construção, isso é patenteado pela Pistelli. Tem gente que anda dizendo que isso não é certo, que não se coloca cabo numa direção só, tem que pôr em duas. É verdade, até hoje todo mundo fez em duas. Aqui é uma direção, aqui é outra direção. Mas do mesmo jeito que tem laje armada numa, tem também armada em duas. E o que acontece é o seguinte, o pessoal aqui não está enxergando a outra direção. A outra direção é interna. A gente tem cabos externos fazendo a sustentação da lona, diminuição do vão. E internamente nós temos os cabos de travamento. E são muitos cabos. No caso dessa obra, a gente tinha 7 cabos externos, eram cabos de 1,5 polegada externo, e internos, são esses cabos aqui. Né? Vamos ver se eu consigo fazer o desenho. Né? Então, aqui a gente tem os externos, que são poucos, grossinhos, que diminuem o vão da lona. Né? Então, se a gente tem um vão maior, é como uma laje de concreto. A gente precisa menos concreto. Né? Porque teria vigas diminuindo o vão. Aqui a gente precisa lona menos grossa, né? Porque a gente tem os cabos diminuindo o vão novamente. Né? Então, em vez de ter um vão igual o daqui, que era 110 metros, a gente passa a ter aqui vão de 17, 20, que é o que a gente fazia aqui. Então, os cabos internos já são diferentes. São cabos assim, eles vão ser retos, né? Que fazem o travamento. Então, esse cabo vai trabalhar numa situação de vento, naturalmente. Né? Então, se a gente tem esses cabos são de sustentação e esses aqui para o trabalho de vento. Então, se a gente tiver um vento nessa direção ou na outra, e aqui a gente tinha um vento muito forte, exatamente nessa direção, que é a sudeste. Então, é uma área exposta, a gente está vendo aqui, isso aqui é mar aberto, né? Isso aqui é Angra 3, mar aberto mesmo. Então, esse pavilhão suportou muito bem todos os esforços de vento, não teve problema logo após os ajustes dele. Aí a gente pode ver ele por dentro, fazendo aquele trabalho delicado num solo, uma rocha bem rachada mesmo. Aliás, o nome dessa praia é Itaorna, quer dizer pedra podre. Né? É uma pedra realmente toda trincada. E isso aí é um trabalho muito importante. Aqui são uma das 3 patas do reator, vai flutuar aqui. Aqui é o local do reator principal. Então, a importância do trabalho parecia na época muito um motivador forte para a gente ter feito a locação dessa estrutura, e a Andrade pagou sem problema. Aí, novamente, uma foto, trabalho interno. Aí apareceu o pessoal do gás, que passou na frente e viu esse trabalho de Angra 3, falou, poxa vida, será que tem uma possibilidade de fazer uma coisa coberta aqui e ali? Foi aí que o Joelson, que trabalha com a Graça, o Cristofoletti, lá do gás, e principalmente o Shimura, né? O Shimura, que foi uma pessoa fora de série, apoiou muito o projeto nosso. Nós fizemos esse projeto de forma rápida, como quase todos que a gente faz, mas aqui a gente tinha um desafio muito grande. A gente tinha que implantar esses 3,5 km de comprimento de inflável em uma única peça. Né? Então, esse inflável deveria ser alimentado por ar só nas pontas, porque aqui era tudo Mata Atlântica. Sabe? Aqui o IBAMA vigiava 24 horas. Existia uma faixa do gasoduto de 20 metros
de largura que não podia ser aberta nem 1 centímetro. Então, tudo isso nós respeitamos, trabalhamos de acordo, colocamos geradores a diesel nas 2 pontas, ventiladores e saídas de ar no meio. O ar entrava pela ponta, saía pelo meio. Pode não ser o melhor método, porque eram mais de 1,5 km em cada ponta para ser percorrido. Então a gente precisava de muito ar. Mas adotamos a norma de ventilação de túneis, foi bem adequada para esse empreendimento, e também monitoramos os gases o tempo todo. Não tivemos nenhum gás que alcançasse índice alto, exceto o CO. O CO era o único que ameaçava, mas nós sempre mantivemos nível saudável, né? Mesmo sem exigir do consórcio Gastal, da Camargo Corrêa, que tinha época com mais de 70 máquinas trabalhando aí ao mesmo tempo. São máquinas de 1000 HP, D8, escavadeira, side booms, e todos esses veículos entravam e saíam. Entrava veículo D6, por exemplo, carregando 2 tubos, um de cada lado, entravam pela porta da eclusa, etc. Então, nós fizemos esse trabalho de apoio para o Gastal. O resultado foi surpreendente até para nós, porque a gente nunca tinha trabalhado em inclinações de 35 graus. Isso é inclinação que nem escavadeira consegue ir em dia de chuva. Elas vão para trás, elas só conseguem subir se escavar com as unhas dela. Então, a gente também teve dificuldade para colocar esse material aí, bem no meio da época de chuva. Agora, mas conseguimos, aprendemos bastante. Esse trabalho foi feito há 3 anos atrás. Hoje, aqui o início, uma das pontas, né? Então a gente vê aí os canteiros, os tubos, né? E vê essa anaconda aí subindo pelo morro, né? Essa eu acho que é a mesma ponta. Então aqui vocês podem ver os ventiladores. São ventiladores axiais, simples. Isso também é um desenvolvimento nosso, que já tem mais de 20 anos. Todo pavilhão inflável feito no mundo, se não for feito pela Pistelli ou pelas empresas que copiaram a Pistelli depois, né, de 32 anos para cá, eles eram feitos com ventiladores centrífugos, muito caros, muito grandes, não são o certo para pressões muito baixas como essas. Um galpão inflável, ele tem uma pressão muito pequena, é uma pressão igual à pressão que a gente sente quando sobe do térreo para o 7º andar de um edifício. Não sente nada. Mas ela existe, essa diferença. É uma diferença de, nesse caso desse pavilhão aqui, 10 milímetros por coluna d'água. No caso de um pavilhão muito grande, como aquele outro de Angra, aquele não é tão grande, mas aquele ali a pressão já cai para 6, 7 milímetros por coluna d'água. Quer dizer, é totalmente imperceptível. Tanto é que hoje, nos pavilhões grandes, nós não fazemos mais eclusas. Faz só uma porta, e você abre a porta e não sai quase vento nenhum, né? Não se perde ar nenhum, porque entra muito ar. E os novos pavilhões, nós já temos uma patente registrada para fazer sem porta nenhuma, nem porta vai ter, porque os ventiladores já vão entrar por um portal, já vai entrar o ar na lateral da porta, com isso forma um canal de baixa pressão que vai sugar o ar pela porta aberta e não mais sair o ar. Então, são coisinhas simples que a gente consegue adotar, experimentar, testar e se responsabilizar por todo o trabalho que a gente faz, como a gente vem feito há 33 anos. Então você vê, uma entrada dessa, uma entrada com 7,5 metros de largura. Então, você pode abrir a porta toda. Antigamente, como essa aí, tem 2 portas. Tem uma porta aqui e outra lá. Hoje a gente faz isso aqui, com muito mais altura e sem porta do outro lado, uma só, né? Uma porta só e entra e sai. Então aqui a gente está vendo o terreno natural, aqui já tinha iniciado um pouquinho a terraplenagem, mas por essa foto a gente vê, isso é um trabalho que a gente fez num ambiente, pode-se dizer, hostil, né? Isso aqui são poças d'água, isso e aquilo. A gente passou por vales, rios, né? Existiam rios.
né? Nesses rios a gente teve que fazer fundação especial, toda a fundação foi feita por nós, né? Todo o trabalho. Nós fizemos o projeto, industrialização, entrega, montagem, fundação, operação, a gente fornecia o diesel, a gente que licenciou os tanques de combustível, etc. E a gente deu todo o apoio para esse trabalho. Foi aí que a gente aprendeu bastante. Quer dizer, depois que a gente cobriu, dava para subir e descer com caminhonete 4x4. Era muito fácil. Aí a gente vê na montagem o pessoal soldando tubos na área interna, existia muita dúvida dos gases, isso, aquilo, tudo isso hoje nós já aprendemos, já não existe mais nenhuma dúvida. E não passamos nenhum problema com relação a isso também. No Gastal, foi uma boa lição. E, continuando, a gente vai... vamos dar uma olhadinha no vídeo da Gastal, porque esse vídeo mostra de uma maneira mais... Vamos lá. Aí a gente vê o pessoal descarregando os módulos de lona que tinham que ser pequenos. Eles eram de 700 quilos porque eram levados pelas escavadeiras mesmo para cima. Aí vê aí o pessoal espalhando a lona, nossos funcionários. Aqui se vê os ventiladores acionados e uma imagem aqui do helicóptero. Isso aí é mais inclinado que montanha-russa. Então, esses ventiladores hoje já estão um pouco diferentes. Tudo que a gente trabalhava teve que ser modificado para adaptar para obras muito maiores, né? Então, se antes a gente fazia galpãozinho de 4, 5 mil metros para armazenagem de grão, isso daí era muito diferente, isso era em outro lugar. Então, aqui a gente percebe, a gente vê as inclinações, toda essa terraplenagem foi feita, tudo aqui foi feito depois do galpão montado. A gente chegou a montar esse galpão, inclusive, antes de terminar a remoção vegetal, em cima de árvore cortada, sem que ela tivesse sido retirada ainda. Então, esse tipo de condição bem pesada que a gente passou aí no Gastal e conseguiu entregar, esse contrato era direto com a Petrobras, porque na época o contrato da Gastal era muito antigo e ainda não existia quase nenhum conhecimento sobre cobrir uma obra, muito menos com estrutura pneumática, e com isso... com esse apoio que nós tivemos do Shimura, da Graça, etc., a gente conseguiu até nos surpreender, porque percebeu que tinha um campo muito maior dentro da construção civil, e principalmente dentro da Petrobras, que é a maior impulsora hoje das obras grandes. E atrás disso veio a Vale, veio Votorantim, veio um monte de gente. Claro, a gente tem muito cliente na área de indústria pesada. E aqui, então, vamos rapidinho, que nosso tempo está no fim. A gente, logo depois de cobrir aquele minhocão, ali o Shimura chamou a gente para falar, vê se é viável cobrir a Secomp, está atrasada, a licença ambiental demorou para sair, e a Odebrecht está com esse projeto, precisa voar, e precisa entregar esse Secomp em tempo recorde. A gente fez esse trabalho, foi cerca de 2 meses, montou, e essa obra teve prazo recorde. Pelo que o pessoal da Odebrecht informou, foi um prazo muito menor ao outro recorde, que parece que era de alguém deles também. Então foi muito rápida. Aqui a gente vê a obra sendo tocada. Então, isso aqui, numa região de chuva como aquela, ia estar um lago só, se não tivesse a cobertura, né? Então aqui novamente a gente consegue ver esses cabos que a gente vê, a sombra aqui, eles estão por fora, né? E
como são muito fininhos, a gente mal percebe na foto, existem outros cabos transversais, porque a gente tem mesmo que ter cabo nas duas direções, né? Então esses transversais é que vão fazer a estabilização, né? Então isso aqui são cabos de sustentação, os de fora, e os de dentro são de estabilização, tá? E hoje a gente não precisa ninguém de fora para ensinar como se trabalha nisso. A gente já faz isso lá fora também. E hoje a gente pôde, inclusive, mostrar, comprovar esse trabalho. Vamos andando um pouquinho com esse tipo de estrutura. Esse aqui é um modo como às vezes a gente apresenta para um EPCista. No caso aqui era a UTC com a obra da Refap, lá de Canoas. Então, esse videozinho foi feito para que a gente mostrasse alguns elementos internos. Isso aqui acontece porque às vezes é difícil a gente colocar em CAD o projeto como está no EPCista. Ele não tem, às vezes, os volumes definidos em CAD dessa forma. Então, quando ele vai enxergar isso aqui, ele vai ver o quê? Que algumas peças estão atravessando, então, provavelmente não vão ser executadas ou erguidas durante a fase que o insuflável estiver montado. Então, a gente tem uma limitação que está sendo mostrada. Aqui são duas eclusas, na época foram feitas, como eu disse, hoje já não estamos fazendo ecluso. E depois a gente implantou esse pavilhão na Refap, teve um acidentezinho com vento. Vento é sempre o maior inimigo de qualquer estrutura leve, né? E lá teve um ciclone, né? O esteio ficou 5 dias sem energia elétrica, a cidade toda. Então, foi um cicloninho meio fortinho. Esse é o pavilhão montado, né? Então, quando ele teve o vento forte, arrancou um cabo de aço que justamente ficava na eclusa. Abrindo esse pedaço, foi uma parte muito grande, aberta, então a estrutura murchou mais rapidamente do que normal. Uma estrutura inflável demora, às vezes, mais de 1 hora para inflar. Essa aqui demorava quase 2 horas, né? E para desinflar, vai demorar ao mesmo tempo. Isso se não tiver um vazamento extremamente grande. Nesse caso, como tinha rompido o cabo, o vazamento era maior. Então, ela em poucos minutos desceu. Agora, se fosse uma estrutura metálica, tinha desabado. De concreto, Deus me livre, né? Uma lona, essa lona pesa 1,5 kg por metro quadrado, né? Ela na cabeça de ninguém poderia machucar alguém. Agora, é o tipo de construção, seguramente, que eu queria que se caísse fosse essa, se eu estivesse embaixo. Melhor não cair. Mas esse tipo de acidente realmente pode acontecer quando você está trabalhando com tempo muito curto e, às vezes, com uma estrutura mais arrojada. Hoje nós aprendemos muito, com tudo. A obra que acho que mais aprendemos foi essa, mais. Inclusive tivemos um apoio fantástico do Nagal, que é o presidente, tivemos de todo o pessoal, e principalmente da UTC, o Alex, é um pessoal fantástico, e eles, estando no local, naturalmente acompanharam todo o trabalho, e nessa última vez que a gente precisou fazer um teste e reparou que a estrutura precisava novo acerto, nós decidimos, o Alex pediu para que deixássemos a estrutura desmontada, porque agora não é época de chuva. A época de chuva começa no final de março. E no final de março, eles vão receber uma estrutura 0 km, novinha, para trabalhar mais 1 ano lá, né? Essa aqui ficou montada há 2 meses e ajudou bastante a obra. Mas, quando a gente teve esse acidente, que a gente pode falar acidente, mas como eu disse, as consequências são muito menores que qualquer
estrutura. Então, a gente fala com certeza que se tem uma estrutura adequada para uma obra de construção civil, seria a estrutura pneumática mesmo, sabe? Coincidentemente, era essa que a gente estava trabalhando. E, passando de novo, aqui a gente vê outro trabalho que nós atualmente estamos fazendo para a Petrobras, e vamos ficar mais uns 3 anos lá. Está sendo feita uma estrada para ligar Coari com Urucu, né? Urucu é uma base da Petrobras, remota, uma cidade que só se entra com crachá, né? E lá existiu uma estrada vicinal que está sendo pavimentada, e nós fizemos trechos de 500 metros, existem 3 trechos lá sendo montados, um atrás do outro. Aqui é uma foto do avião, o menino estava passando e tirou. Esses trechos vão, aqui é a estrada novamente, vão sendo mudados de lugar. Então, 1, 2, 3, depois vira 2, 3, 1, e etc, etc, etc. Agora, pediram para a gente levar mais 2 trechos, inclusive. Esse é um trabalho que a gente faz direto para a Petrobras. Agora, nós temos CCR, faz 1 ano e meio, tiramos classificação B, inicial, e a gente mantém... isso é documentação sobre flamabilidade. Tem gente que tem dúvidas, mas isso aí pega fogo, não pega fogo? Não pega fogo, não propaga fogo. Esse material que a gente trabalha já é usado por nós há 32 anos. E mais que isso, por até outras empresas na Europa, Estados Unidos, Japão, etc., para atividades com muita gente dentro, incluindo estádio de futebol, etc., etc. Vocês conhecem o estádio de futebol. E vamos passar. Vamos ver. Eu acho que nós temos pouco tempo. Nós também participamos de entidades internacionais. Aqui você vê a Light Structures Association de Minneapolis, é uma entidade mundial que foi feita há 11 anos atrás, e nós fomos sócios fundadores. Fomos um dos fundadores dessa associação. Aqui é a Industrial Fabrics Association. Nós seguimos normas também de todos esses países que a gente trabalha. Nós estamos na Europa, temos que atender norma de um monte de gente. Temos que atender norma francesa, alemã, italiana, cada um tem a sua. Aqui no Brasil, nós seguimos as normas que existem, né? Mas não é uma questão de normalizar mais ou menos, tá? Outra dúvida que acontece, o pessoal fala, poxa, isso aí tem que seguir NR33, espaço confinado e tal. A gente até colocou aqui definição de espaço confinado da NR33, que seria qualquer área não projetada para ocupação humana contínua. Então, acabou, não é nosso caso. O nosso caso é projetado para ocupação humana contínua. O nome confinado devia ser modificado, porque sempre dá a ideia que tudo que é fechado é confinado, e não é o caso. A gente tem uma ventilação fantástica lá dentro, e mais do que o necessário por norma de ventilação, etc, etc. E tem, além disso, o cuidado de fazer monitoramento, porque a gente tem altas emissões internas, no caso de obras com muita máquina diesel. Então, o CO, eu acho que é o único gás que pode ser preocupante e deve ser monitorado sempre. Então, vamos concluindo agora, pegar os outros slides. Nós temos um laboratório próprio em São Carlos, a gente está numa área de 50 mil metros quadrados. Nós temos fábrica, além de São Carlos, tem também na Bahia, Itaguaí, em Portugal, sede própria também, e o que a gente pode dizer é o seguinte: cobrir uma obra dá muito mais lucro que não cobrir, dependendo da obra. Principalmente local que chove muito, local onde o impacto da chuva pode ocasionar paralisação de pessoal, prazo, etc, etc. Né? Quem paga essa conta, naturalmente, isso aí não custa tão barato, né? Então, quem paga isso? É o EPCista diretamente?
Ele pode pagar se quiser. E pode fazer a conta e achar que é vantagem, e vai ser, quem sabe, né? Agora, a Petrobras, quem sabe, ajuda também, né? Se você tiver um bom negócio para a Petrobras, fala, olha, se eu cobrir, eu vou ganhar tanto, mas você ganha muito mais, né? Será que você pode me ajudar a pagar essa cobertura? 50%, 100%? Né? Então, a gente vê que, normalmente, o negócio também é muito bom para a Petrobras, né? Então, ninguém vai fazer nada que não vai dar lucro, né? A gente não quer, naturalmente, empatar, não quer que vocês empatem, não. Tem que ganhar muito dinheiro, porque é o que a gente pode fazer quando a gente precisa das obras mais cedo, precisa que uma HDT, uma GH funcione um ano antes, 6 meses antes. Isso é renda maior, é produtividade maior daqui a um ano. Então, isso tudo pode ser contabilizado. Cada um que está pondo a mão no bolso, ou o EPCista ou a Petrobras, sabe o que ele pode ou não ter de retorno, né? E nós, trabalhando nisso, nesse tempo todo, nós garantimos todo o trabalho que é feito. A Apstel é uma empresa que tem registro no CREA faz 30 anos, né? Assim como as outras empresas do grupo, a PELS, né? Então, nós somos engenheiros civis, arquitetos, né, que trabalhamos com a maior responsabilidade possível. Não somos gente que vai fazer uma cobertura aí, vai fazer um puxadinho para arriscar na hora da chuva ter problema sério. A gente sabe os riscos, sabe os benefícios que existem também nesse tipo de obra, né? E tudo tem um custo-benefício. Não adianta a gente fazer uma cobertura igual do estádio de Tóquio, como foi mostrado na outra. É um estádio magnífico, muito bonito, tem 27 anos que está construído. Agora, aquilo é uma estrutura permanente, né? Vamos fazer igualzinho, vamos usar lona de fibra de vidro com teflon e tal. Pô, à vontade, eu adoraria. Só que aquele lá vai custar uns 800 milhões, né? Fica meio inviável para a gente colocar isso numa obra, né? No estádio, pode ser, né? Agora, numa obra, vai ser um pouco difícil. Então, a gente tem um trabalho direcionado para o EPCista. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês por ter feito essa exposição. Muito obrigado.